Vamos mudar tudo agora. Acreditar e reconstruir a história. Estamos ao vivo. O Manhã Viva de hoje, chegando até você para falar sobre Gol, Mu. Você sabe o que é isso? Você participa? Você conhece? Gol, Mu. A gente vai entender um pouquinho mais sobre isso. Também tem receita no programa de hoje, uma receita doce para aqueles apaixonados por chocolate. Nós vamos aprender a fazer cookburg. Já está aqui, gente, essa peça diferente e bem apetitosa, né? A gente olha e já dá água na boca. Então, cookburg é a nossa receita de hoje. Quem vai nos ensinar é a Cris e a Gabi, as irmãs que trabalham com os docinhos da Cris aí nas redes sociais também, para quem quiser conhecer o trabalho delas e ver outros doces que elas também fazem. Estão conosco aqui no programa de hoje muitos convidados especiais, mas antes de apresentá-los e de conversar com eles, nós vamos começar vendo um testemunho, conhecendo aqui a história de uma pessoa, de uma jovem, uma mulher, que foi universitária, que teve uma experiência com Deus nesse ambiente. Queria que as meninas já disponibilizassem aqui para nós as informações da Luziane. Olha só, gente, vamos saber quem que é essa. Luziane Mendes Souza Moreira. Ela diz: a minha conversão foi no Gol. Sou eternamente grata por tudo que vivenciei nesse grupo em meu tempo de faculdade. 12 anos depois, graças a Deus, vejo os frutos que ficaram da semente que plantamos. Então, com esse testemunho, com a experiência da Luziane, que teve uma história, uma experiência com Deus através do Gol na universidade, que a gente vai conhecer o que significa isso, essa sigla, para aqueles que ainda não participam, que ainda não conhecem esse grupo, esse movimento. Mas eu acredito que, como a Luziane, são milhares de profissionais, de hoje adultos, que na juventude também passaram pela mesma experiência de experimentar Deus, mesmo na universidade. Por isso que nós recebemos no programa de hoje a Ivna, que já está conosco, Ivna Sá, e também o Wilson Moraes. Os dois são fotógrafos, a Ivna também é jornalista, e os dois têm uma experiência de muitos anos de trabalho e de participação nesses Gols e Mus. Queria começar por essa pergunta. Primeiro, sejam bem-vindos. Obrigado. Um responde uma sigla e o outro outra, tá bom? Ok. O que é Gol, o que é Mu? Pra gente já explicar para quem não conhece. Gol significa Grupo de Oração Universitário. MUR, Movimento, Universidades Renovadas. Ministério. Universidades. Tá vendo? nervoso. Gente, é emoção. Normal, é emoção normal, de falar. normal. Então, o movimento das universidades renovadas, o Ministério das Universidades Renovadas, é quem coordena esses GOLs, que são os grupos de orações universitários. Ministério Universidades Renovadas é um dos serviços dentro da renovação carismática católica, né? É importante a gente dizer que, enquanto igreja, a gente está inserido dentro do movimento que é da renovação carismática católica. Por isso que é interessante falar ministério. Ministério, igual tem ministério jovem. Isso, e o movimento é a renovação, isso mesmo. Ótimo. Ô, Ivna, você foi uma das primeiras participantes, né, do início do Ministério da Universidade Renovada. Quando que começou isso? Como que foi esses inícios ali, dessa participação de vocês na Universidade com Deus? Sim. Nossa experiência, ela começa como marco em 1994, durante um encontro de carnaval que acontece na Universidade Federal de Viçosa todos os anos, até hoje. É um encontro promovido pela Renovação Carismática Local. Esse evento, ele propõe seminários. São 4 dias de encontro, então os estudantes e os participantes podem se dividir em temas. E naquele ano de 94 foi proposto, então, pelo então recém-formado Fernando Galvani, conhecido como Mococa, que hoje trabalha no Pará, o desejo de que a experiência que já acontecia em Viçosa desde 1981, com um grupo de oração dentro do campus da universidade, pudesse se expandir para outras faculdades do Brasil. Então, já acontecia na Universidade de Viçosa, o grupo, isso, mas até então era uma coisa própria daquela universidade. Então, ele e um grupo de pessoas que vivenciaram aquela experiência intensamente, sentiram no coração o desejo de compartilhar com estudantes de outras faculdades.
E aí, naquele ano de 94, eu era caloura do curso de jornalismo, eu sou do interior de Minas, de Governador Valadares, e eu vim para Belo Horizonte para estudar. Então, eu estava ali participando, né? O que é isso que eles estão me oferecendo? E eu volto para BH naquele ano, não conhecia ninguém. Então, você não era da Universidade de Viçosa, não. Você estudava em Belo Horizonte. Eu estava lá participando do retiro de carnaval. Uhum. E eu volto com esse sonho, que o sonho nosso é o quê? Evangelizar a universidade. E nós temos uma palavra que está no livro do Atos dos Apóstolos, em que está precisamente no capítulo 5, no versículo 28, que fala assim, ó, nós havíamos proibido expressamente ensinar em nome de Jesus. Não obstante, tem desenchido Jerusalém com a vossa doutrina. Então, da mesma maneira que os primeiros cristãos eram proibidos de pregar o evangelho nas ruas de Jerusalém, nós também, como somos muitas vezes proibidos de anunciar o evangelho na universidade, não podemos com isso nos furtar ao compromisso de ser evangelizadores na faculdade. Então, surge então o sonho de evangelizar a universidade, mas com um objetivo que é muito além. Não simplesmente porque é legal ter um GOL, porque o GOL pode ser um momento de reencontro dos católicos dentro da universidade, mas para ser a cultura do encontro mesmo, de ir ao encontro daqueles que precisam e que muitas vezes, ao chegar na universidade, acabam perdendo essa vivência de fé. E mais do que isso, para formar um profissional comprometido com o evangelho, com a doutrina social da igreja, porque o objetivo é o profissional no final das contas, né? Mas nesse meio, que é o GOL, a graça de Deus se manifesta abundantemente. E é interessante a gente ver a essência, né? Que a renovação carismática começou na universidade, né? A experiência inicial, a primeira foi assim. E assim também se deu, né? Com o Ministério das Universidades Renovadas e com os GOLs. Que eu acredito que tem gente de todo o Brasil que participa. Hoje a gente pode dizer que está em todos os estados? Hoje, atualmente, só o estado do Amazonas que a gente não tem GOL. Já teve, mas os GOLs, eles têm um pouco disso também, sabe? Depende do grupo que está na eles universidade nascem, naquela morrem e época. ressuscitam, sabe? Porque às vezes a pessoa formou, ela não conseguiu deixar uma pessoa para dar conta e para dar sequência, e aí depois, em outro tempo, vem outro jovem, aquele GOL, ele ressuscita, né? Ele volta. Onde a semente de Deus está plantada, sempre ela vai voltar a germinar. Então, hoje, só no estado do Amazonas, que oficialmente a gente não tem a presença das universidades renovadas. Ótimo. Então, eu aguardo a participação de vocês que estão nos acompanhando aí de tantos lugares do Brasil, de tantos estados, você que participou, você que participa, você que conhece, ou você que está encantado e também quer saber, não, eu sou universitário, eu estou na faculdade e eu quero também trazer isso para cá. A gente vai entender como que faz, eles vão explicar quais são os passos que precisam ser dados. A gente vai mostrar também os outros universitários que estão aqui. Tem mais convidados, gente, o Wilson que ainda não falou. Mas agora a gente vai acompanhar uma reportagem especial que nossa equipe preparou lá dentro da universidade com um momento onde o GOL estava reunido aqui na UFMG, em Belo Horizonte. Imagine uma sociedade com profissionais que não se preocupam apenas com salários altos ou reconhecimento, mas sim fazer do mundo um lugar melhor para viver, construir a civilização do amor. Nós estamos numa universidade, lugar de conhecimento, de formação de novos líderes. Não é lugar para rezar, né? Nem lugar de professar a sua fé. Será que não? É meio-dia e geralmente quem estuda o dia inteiro estaria almoçando ou descansando. Mas aqui não, hoje é dia de GOL. Civilização do amor. O que está gravado em nós foi feito para iluminar o mundo. Somos nós essa luz. Civilização do amor. É hora de despertar, acordar pra realidade, construir nessa cidade a civilização do amor. Eu estou aqui na Universidade Federal de Minas Gerais com uma galera super animada. Galera, me diz uma coisa, é verdade que na faculdade não é lugar de rezar? Não! Então explica aí pra gente o que é o GOL. GOL é um grupo de oração católico realizado dentro da universidade, feito pelos próprios universitários para os universitários. Como é fazer parte do GOL?
é como se você tivesse uma outra família que te acolhe. Às vezes você está desanimado, está sem saber o que está acontecendo, alguma coisa, e você vai, você recebe força, você vê outros testemunhos de pessoas que passaram pela mesma coisa que você. Então você sai de um jeito diferente. Já costumava frequentar grupo de oração, sou de Sete Lagoas. Então, quando eu passei aqui no UFMG, eu falei, meu Deus, e agora? Será que eu vou continuar? Cheguei aqui logo no primeiro encontro, eu já vim. E foi assim, foi uma coisa que eu não esperava, porque é uma coisa assim, voltada para quem é universitário mesmo. E a gente vem assim e volta com um gás para continuar, porque sem Deus na vida assim, não dá, né? Como é lidar com outros alunos, aqueles que não participam do grupo? Assim, pra mim é bem tranquilo. Apesar de existir piadinhas negativas, mas também existe o lado positivo. Porque tem aqueles amigos meus, colegas de turma, que admiram por eu estar participando de um grupo de oração dentro da universidade. Acho que muitas vezes tem aqueles alunos que às vezes até vêm participar comigo por eu ter dado esse incentivo a mais para eles. E com os professores, já aconteceu alguma situação? Sexta-feira passada, eu chamei uma professora para me acompanhar. Eu convidei ela para ir comigo na missa, que tem toda sexta-feira, 12h15, no ICB. Mas só que no momento do convite que eu fiz a ela ficou sem jeito, sem graça também, porque ela não vai à missa há muito tempo, mais de 20 anos. Ela não sente a vontade para participar na missa comigo simplesmente por esses fatos. Enfim, o convite que eu fiz a ela ainda está aberto. No dia que ela quiser ir comigo, é só chegar. E quem vai poder me responder o que é um profissional do reino? Então, um profissional do reino é um dos objetivos, na verdade, do GOL e do MUR, né, no Movimento Universidades Renovadas, que é ser um profissional em que vai transparecer o amor de Deus para as outras pessoas, no seu ambiente profissional, no seu ambiente de trabalho. Tem esse objetivo de nos formar para que depois nós sejamos, então, instrumentos de amor para o mundo. Para você que está em casa nos assistindo, fique convite, se você é universitário, se tem algum parente universitário, que convide ele para participar do GOL, que é muito bom, que vale muito a pena. E quem tiver vontade de criar um GOL na sua faculdade também, é só entrar em contato com alguém conhecido para você evangelizar essa faculdade e espalhar o evangelho de Deus para outras pessoas. E vale muito a pena, galera, você unir a fé com a razão e passar por aquele desejo de colocar sempre Deus no centro, né? No centro do seu curso, no centro da sua vida. E é isso que Ele quer. Ele quer participar com você na sua graduação inteira, né? E é isso aí, vale muito a pena. Vem pro GOL! Sonhar e crer em Deus, renovando nossas escolas, levar a todos a palavra de Deus, unir a fé e a razão. Somos filhos de Deus, somos frutos do amor e da sabedoria divina. Senhor transformando o mundo, nos trazendo a paz, dando-nos a comunhão, e seremos irmãos, verdadeiros cristãos para sempre. Sonhar e crer em Deus, renovando em nossas escolas, levar a todos a palavra de Deus, unir a fé e a razão. Somos filhos de Deus, somos frutos do amor, da sabedoria divina. Universitários que participaram da gravação, inclusive tem um aqui que estava com a nossa equipe lá, mas também todos esses que enviaram fotos. Durante o programa a gente vai mostrar mais fotos de outros gols em outros lugares, porque graças a Deus foram muitas participações do Brasil todo, mandando aqui foto pra gente, contando a experiência. Inclusive a nossa equipe, o meu noivo Gabriel estava nessa gravação, ele também é fruto dessa experiência do GOL. A Fernanda, que também é da nossa equipe, está aqui na direção lá em cima, dá pra gente mostrar todo mundo. O Fábio, que está aqui, está como cinegrafista, né? O Fábio é técnico de informática, mas ele também teve uma experiência com Deus no GOL, nesse movimento, nesse ministério da Universidade Renovada. E agora, continuando a nossa conversa aqui com os dois, porque tem muita coisa para falar, eu fui tentando pegar os ganchos até da conversa deles, né? Então, mas queria que o Wilson agora partilhasse um pouquinho de uma história, uma experiência marcante que vocês viveram. Hoje o GOL também está em outros países já,
não só da Além Brasil. Vocês também foram Além Brasil por causa do Gol. Essa amizade é antiga, né? Nossa. Como que foi essa história? Bom, nós tivemos a graça, eu tive a graça, né, de estudar com a Ivna. Nós fazíamos pós-graduação na faculdade aqui, na cidade perto aqui. E aí um dia ela comentou comigo que ela recebeu um convite para ir ao México para falar sobre o Gol, para falar sobre essa experiência maravilhosa. E, logicamente, eu, muito oferecido, me ofereci para ir com ela, né? E, lógico, foi prontamente aceito e eu fui. Nós fomos ao México. Ela, como excelente evangelizadora que é, uma pessoa muito de Deus, foi falar. E eu fui como um apoio, né? De estar lá junto com ela, de ajudar, de estar presente. Foi eu, ela e também o Bruni Montalvão, né? Nosso irmão. E foi uma experiência muito rica, de poder falar de Deus para aqueles jovens sedentos de Deus. Foi muito, muito forte. Eu voltei de lá uma outra pessoa, porque levar a palavra de Deus a outros lugares, principalmente com a dificuldade do idioma, porque meu espanhol é muito ruim, então Mas desenrolou lá, né? Eu era mais mímico do que tudo, né? A Ivna até que ainda falava um pouquinho. O Espírito Santo ajudou muito, né? Digamos. Falava mais pela mímica do que com o espanhol mesmo, mas foi uma experiência rica. Foi um momento marcante para mim como Wilson, como pessoa, como evangelizador que sou. Então, os dois são colegas de profissão, são irmãos de fé, então tem muita história em comum, né? Os dois são fotógrafos também, como eu falei, né? O Wilson Moraes também, a página do Wilson lá nas fotos, da Ivna Sá também, né? Fotografia. Eu posso contar só um detalhe? Pode. Rápido? A gente trabalhava junto, minha história com o Wilson é antiga, porque a gente trabalhava na prefeitura de BH fazendo estágio. E na terça-feira eu levava o violão, que era o dia do Gol, e ele ficava intrigado com aquilo. Na verdade, eu nem tocava muito não, mas era só para chamar atenção. E aí... legal. Vai, conta mesmo. O violão chamava atenção e tal, dava aquele poder, né? Aí eu só sabia tocar 2 músicas, na verdade. Mas era o importante que precisava. E aí, um dia ele ficou intrigado, eu falei assim, vamos lá para você conhecer o Gol. E ele era envolvido com DA, com tudo que tinha na faculdade. Fazia relações públicas e eu jornalismo. Uhum. E era 6 meses do Gol, e toda vez que era 6 meses, um ano, eu sempre fazia uma festa, comemorava, dava bombom e tal. E nesse dia que eu me recordo, que era o aniversário de 6 meses, foi a primeira ida do Wilson ao Gol. E tinha 16 mulheres. Por isso que ele foi, né? Aí ele foi, de repente ele chega lá, o momento da paz de Cristo. O que você falou, Wilson? Nossa, esse é o paraíso. É o jeito que Jesus arrumou de agarrar ele. Olha só, como ele, muitos testemunhos assim, né? Eu já saí da reunião perguntando para ela quando é a próxima, né? Olha, gente. Muito bom, tem muita história para contar. Eu acho interessante, assim, que a essência realmente se identifica até mesmo com a evangelização da Canção Nova. Padre Jonas diz, Monsenhor Jonas diz que a Canção Nova existe para formar homens novos para um mundo novo. E a gente vê que é essa também a missão do Gol, em outras palavras, mas é formar profissionais de Deus, formar pessoas melhores para estar, né, em todos os espaços da sociedade, para que a nossa fé se una realmente à razão. A gente pode ser intelectual, estudioso, ótimos profissionais, mas sem perder aquilo que é a nossa essência, que é a nossa fé, que é Jesus sendo o centro da nossa vida. A gente vai para o intervalo, então, acompanhando algumas fotos desses grupos que existem em tantas partes do nosso país. Pra que esperar, se podemos mudar tudo agora? Acreditar e reconstruir a história. Cada um faça a sua parte sem reclamar. Ajude quem está ao seu lado a viver melhor, pro mundo ser melhor, pro mundo ter a paz. É hora de virar o jogo, é hora, tem que ser agora. É hora de mudar a história. É hora de virar o jogo, é hora, tem que ser agora. É hora de mudar a história.
de oração universitário daqui de Três Pontas. Eu costumo muito dizer que o Gol é um refrigério para minha alma, né? E com certeza um refrigério para todos nós. É um lugar onde meu coração descansa, é um lugar onde durante a agitação da faculdade, durante a correria da vida, é o lugar que me proporciona a missão, né? É um lugar onde eu posso encontrar com Deus, encontrar junto com a galera que está vivendo os mesmos desafios junto comigo. É algo inenarrável, que não tem palavras. E é um tempo forte, né? O Padre Jonas, ele costuma dizer que a nossa vida é feita de tempos fortes. E o Gol é um tempo forte de oração e que me sustenta. E o que a gente pode dizer, vem pro Gol, vem participar, você que faz faculdade, que ainda está naquela loucura de sem saber como fazer da sua vida, como vai fazer para rezar, como vai fazer para encontrar com Deus, cria o Gol dentro da sua faculdade. Com certeza você vai fazer essa experiência desse refrigério e saber o que é um sonho de amor para o mundo. Deus abençoe. Muito boa aí a participação de mais uma universitária conosco, né? E eu estou aqui com um casal que se conheceu na universidade, que hoje são casados mesmo, que tem uma história com o Gol, com o MUR. Esse que é o Arne, seja bem-vindo. Obrigado. Alegria recebê-lo. Para a gente é muito especial falar sobre o ministério, sobre o Gol, uma experiência que fundamenta um pouco da nossa relação com Deus e também do nosso casamento, como dizia aqui com a Ivina no intervalo, né? O Gol, ele também forma casais para Deus, e é muito forte, muito tocante para a gente ter essa oportunidade de falar sobre o nosso grupo. Nayara, isso, a esposa do Arne, gente. Como que vocês se conheceram? Como que foi esse início de participar do Gol e o que mudou na sua vida depois dessa experiência? Providencialmente, né, eu vim estudar aqui em Belo Horizonte e fui morar, né, fui dividir apartamento com a coordenadora do grupo de oração, né, que posteriormente eu vinha fazer parte, né. E aí, lá o Arne participava também do grupo de oração junto com a gente. Ele era do grupo de oração do ISEX, o Instituto de Ciências Exatas, e eu do Golfafiche, que é a Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. É interessante isso também, né, Ivina? Porque às vezes na mesma universidade tem mais de um grupo. Isso, são vários grupos. E aí, nós nos conhecemos, nós também, né, tínhamos uma afinidade, ele toca o violão e eu cantava, e aí a gente foi se aproximando. A música também uniu, né? Também, a evangelização. Uniu também. E é uma experiência fundamental, assim, na minha vida, né? Foi um transbordar da graça de Deus, do amor de Deus, né? E essa graça irradiou, assim, para toda a minha família também. Arne, é interessante a gente conversar sobre isso, porque existe assim, um certo preconceito, acho que antigamente era muito maior, que tinha um grupo dos jovens que era universitário, do povo que estudava, que era mais, né, dedicado a isso, aos estudos, ao futuro, e tinha aquele povo que participava da igreja, aqueles jovens assim, que parecia mais careta. E aí o Gol, ele vem unindo essas duas coisas. Como que é possível ser estudante, ter sonho, ter perspectiva de futuro profissionalmente, mas também vivenciar a fé de maneira concreta? É muito oportuno falar sobre isso, exatamente porque há uma concepção muito errada de que a nossa formação espiritual, formação religiosa, ela pode entrar em conflito com aquilo que a gente busca essencialmente na universidade, que é a formação técnica aprimorada, né? Na verdade, nós, da Universidades Renovadas, a gente prega uma fusão entre as duas realidades. O âmbito da formação profissional, técnica, aquilo que a gente vai exercer, né, no futuro, ele pode estar muito bem e deve estar muito bem aliado à nossa formação espiritual e humana, que a gente, de alguma forma, recebe também pela participação nos grupos de oração universitários. Então, é possível. É muito possível e é uma das nossas missões, né? Interesse do nosso grupo, do nosso ministério, proporcionar essa experiência bem integral, né? Tem quanto tempo que vocês estão no movimento? Eu devo ter mais ou menos uns 10 anos. Não fiz a conta não, mas mais ou menos 10 anos. Até porque hoje vocês são profissionais, né? Já saíram da universidade e continuam. Tem um grupo também dos perseverantes, né? Exatamente. Você falou muito bem. É um grupo de perseverança, o grupo de partilha de profissionais, que é o GPP, né? Ele reúne majoritariamente pessoas que participaram dos Gols, hoje não mais na universidade, mas que têm esse desejo de continuar perseverando, caminhando nessa experiência, já agora na inserção profissional, de transformar as realidades com aquilo que, quer dizer, com aquele chamado que foi sentido inicialmente na universidade.
Oi, Ivna, é interessante que no intervalo a gente estava aqui e todo mundo bem emocionado, né? E eles dizendo assim, nossa, é muita emoção, e uns querendo chorar por causa, né, de lembrar de tantas experiências. Imagino vocês, né? Você, Wilson, você principalmente que estava ali no iniciozinho, quando isso se expandiu, porque aqui a gente está falando, não é de um grupo específico, de um local específico, a gente está falando de algo que acontece no país inteiro, são muitos gols. Então, como é, Ivna, para você hoje ver essa realidade assim que se espalhou de uma maneira, né? Talvez até inesperada. Acho que vocês, não sei se teriam noção que isso ia tão longe. Ai, ai, que eu não chore, né? É uma certeza de que é uma obra de Deus e não de homens apenas, né? Deus quis contar conosco. Porque se fosse uma obra de homens, ela já teria morrido. E, no entanto, ela está mais viva do que nunca. E eu vislumbro um futuro ainda muito maior, né? Eu tenho uma filha de 11 anos, num tempo muito curto ela estará na universidade. Na verdade, eu tenho 3, né? Mas, assim, o que está mais próximo. E eu consigo vislumbrar, assim, aquele tempo em que... Hoje eu calculo 22 anos dentro das universidades renovadas, mas eu fico a imaginar quando eu estiver bem idosinha, velhinha, e estiver lá com os seus 60 anos dentro do ministério e poder falar para os bisnetos, os netos, que é para o futuro, é para o mundo, né? É uma obra para Deus. E é uma resposta linda, que tem sido muito falada hoje pelo Papa Francisco, que é essa cultura do encontro. É ir ao encontro de onde estão as periferias da alma, onde estão as periferias, que não é só essa periferia social, que ela é real, ela necessita, mas é a periferia da falta de sentido. Então, o que a gente depara muitas vezes na universidade é isso, é uma falta de sentido, né? Uma vida que se pauta apenas na profissão ou no ganho financeiro é uma vida muito pobre. Então, a Universidade Renovadas é essa resposta. E por que está todo mundo tomado de emoção? Porque aí, de repente, a gente está aqui num grupinho pequeno, mas a gente vai vendo fotos de gente no Brasil todo, hoje estamos fora. Hoje nós estamos no México, nós estamos na Itália, estamos na Argentina, no Chile, no Peru e na Bolívia. Então você olha isso e fala assim, Senhor, eis-nos aqui, sempre. E foi interessante ela trazendo a questão do tempo, né? São 22 anos de história já, né? Nessa experiência do Gol, do MU. Então, 22 anos foi a idade que eu me formei. Eu fiquei fazendo a conta. Com 22 anos eu estava formando na universidade. Então, quando a Ivna começou... Hoje tinha alguém que estava nascendo, né? Que hoje está se formando. Então, a pessoa que tem 22 anos hoje, ela estava nascendo quando começou essa experiência. Hoje ela talvez esteja se formando e também esteja sendo fruto dessa experiência, né? Com certeza. Na faculdade que eu estudei, não tive a oportunidade de participar. A gente não tinha ainda, então estava nos inícios, começando, não sei se hoje já tem. Quero mandar um abraço lá para Faculdades Integradas de Patos, onde eu fiz jornalismo também como eles, né? E eu acredito que hoje também, como lá e outros lugares, já tem se espalhado. A gente vai mostrar ainda no programa de hoje a receita, gente, como eu falei, do Cookie Burger, que já está aqui para a gente ficar com água na boca, esse docinho. E elas também têm uma história um tanto relacionada a isso. Na época da faculdade, precisaram também fazer essa experiência de ter uma renda extra para conseguir se manter. Isso é uma realidade também, né? Dos universitários, da faculdade, às vezes sai de casa, muitos de vocês que estão aqui até falaram, vai estudar em outra cidade, eu também fui estudar em outra cidade. E às vezes, mesmo que você não saia, eu acho que vocês não precisaram sair da cidade, mas foi uma despesa extra que vocês, foi quando começou esse trabalho aqui com os doces? Foi. Eu entrei na faculdade, já fazia antes. E precisei mesmo de uma renda, né? Na minha faculdade não tinha o Gol, então eu usava dessa renda para os meus benefícios próprios, assim, né? Mas assim, eu sempre quis trabalhar, então onde eu ia levava esses docinhos da Cris e dava certo, sabe? Então tá desde a faculdade, eu tenho 15 anos. Aí eu perguntei para elas, mas na faculdade vocês já eram do Gol também? Aí qual foi a resposta? Gabi. Então, a gente não era do Gol, a gente infelizmente, ainda não tinha tido a vida transformada, né, pelo amor de Deus. E então a gente não participava, eu nem sei se na minha faculdade, né, eu também vendi os docinhos lá no Recife, que eu morei lá 4 anos. Então eu não sei se na minha faculdade tinha, né, porque a gente não se interessava, infelizmente. Mas aí depois vocês fizeram uma experiência de se aproximar até de pregar nos grupos, depois de ter saído da universidade. Sim, eu fui convidada para pregar na Federal pela coordenadora, pela Irce.
e ela me convidou de Educação Física. Foi até mês passado, foi uma alegria muito grande. Enquanto os meninos se emocionavam dali, eu me emocionava daqui, porque, de verdade, o maior sentido da nossa vida, a maior riqueza e a maior doçura da nossa vida é Jesus Cristo. Ele em primeiro lugar, depois o resto ele providencia. Depois vem esses docinhos aqui. Então daqui a pouco a gente volta aqui para elas ensinarem a fazer essa receita de hoje. Quero também já aproveitar esse gancho, porque quando fala de fé e de ciência, quando fala, né, de tudo isso que o Go também proporciona, eu lembro desse livro do professor Felipe Aquino, que hoje também está aqui numa coletânea de programas, mas também é um livro. É um produto de evangelização da Canção Nova que tem tudo a ver com esse assunto, né? Ciência e Fé em Harmonia. É o título de um livro do professor Felipe, que também se transformou nessa coletânea de programas em DVD, para quem quiser também assistir o professor Felipe falando sobre isso, sobre essa possibilidade, essa realidade de unir essas duas forças, que é a ciência e a fé. Queria aqui ouvir mais jovens universitários que estão conosco no programa. Você, como se chama? O Alisson. Quanto tempo de Go? Eu tenho 2 anos, né, de Go. Minha história começou no início de 2014, na Arquidiocese de Uberaba, e foi uma história muito importante, que foi onde eu encontrei pessoas que pensavam igual a mim, né, que tinham o mesmo sonho, e ali o processo da minha conversão foi mesmo que se expandiu, né. Foi um momento assim, muito significante para a minha vida. É um fruto novo, tá vendo, Iva? Um pouquinho tempo. Você, pode segurar o microfone. Como se chama? Meu nome é Melissa. De que Go que você participa? Go Saúde, da Faculdade de Medicina da UFMG. Qual a experiência que você faz, Melissa, antes e depois do Go na sua vida? Eu acho que a possibilidade de levar de novo brilho no olhar das pessoas, principalmente na área da saúde, que é uma área tão difícil e tão bela ao mesmo tempo, é enriquecedor, porque que a Ivdan falou de sentido da vida, sentido do viver. Quando a gente está no Go, inclusive os meninos falaram de é um tempo de descanso, é um tempo de recomeçar. Ali são alguns minutos que a gente retoma quem a gente é, o nosso verdadeiro valor. E é pouco tempo que acontece o Go, geralmente nos intervalos, na horário do almoço, Ivdan. Como que é essa realidade do tempo que precisa achar ali na universidade quando você está lá para ter esse momento? Eu falo que os Gols de federal geralmente têm um tempo maior, né? Porque a dinâmica de um campus de universidade federal é diferente. Já de faculdade particular é menor, porque as pessoas trabalham, né? Então varia. A gente tem Gol que acontece no intervalo. Tem Gol que acontece no intervalo do almoço, tem Gol de 1 a 2 horas, tem Gol de 15 minutos. Aí as pessoas falam assim, como que é isso? Um Gol de 15 minutos, ele acontecer todo querigma, né? Em 15 minutos eu falei assim, olha, só Deus vai explicar, mas que 2 acontece, minutos acontece. canta, mais 2 minutos reza, Canta, 5 minutos de pregação. E talvez, assim, às vezes eu fico me perguntando, em tantos momentos, né, a gente não tem no Gol, muitas vezes, aquela dinâmica de um grupo de oração paroquial. Seria ótimo se tivesse, mas nem sempre você tem ali uma intercessão, uma música, um ministério, toda aquela estrutura que nos ajuda. Mas se você tiver aquele olhar de misericórdia, de amor, que enxerga o outro, um milagre acontece ali. Então eu acho que é uma sociedade que carece de pessoas que tenham coragem de olhar nos olhos e falar, olha, Deus te ama, Jesus te ama, a sua vida não é só isso. Eu acho que essa é a diferença. E eu vou falar uma coisa para você, essa turminha de Go, de Mu, é uma turma que se ama muito. E por se amar muito, ter são amizades verdadeiras que nascem. Muito sólidas. Famílias, como é o caso aqui, né, que a gente mostrou do Armin e da Nayara. E acaba acontecendo aquilo que acontecia no Atos dos Apóstolos, quando Lucas narra que as pessoas se juntavam ao perceber o tanto que eles se amavam. E a cada dia mais o Senhor lhes ajuntavam outros que estavam a caminho da salvação. Se o Gol não tiver a tentação de ficar um grupinho fechado, mas se ele for um grupo aberto e disposto a ser esse sal da terra e essa luz do mundo, as pessoas, elas são evangelizadas até de ver aquele testemunho e elas sentem desejo de participar porque elas carecem desse sentido. Ivna, 2 coisas. Quantos Gols existem, mais ou menos? Você tem uma ideia? Sim. Qual o número? Atualizadíssimo. Passado ontem pela nossa coordenadora nacional, que eu vou mandar um beijo para ela, que é a Milena, é uma gracinha, ela é do Maranhão. Olha para você ver, a nossa coordenadora está no Maranhão. Então, a gente tem, ela falou assim, os dados mudam, né? Em torno de 700 grupos, incluindo os grupos
na universidade, os grupos de partilha e os GOIs, que são os grupos secundaristas, porque tem estudante que fica tão afoito para formar o GOL que ele não dá conta de esperar a universidade, então ele monta ainda no ensino médio. E esses grupos chamam GOIs. Entendi. Então a gente tem... são mais de 700 grupos que estão ligados a esse movimento. Eles têm encontro nacional também, é tudo muito organizado, Sim, né? encontros muito virtuais, celebrativo. reuniões, né? A gente usa muito as redes sociais, assim, as tecnologias para se Maravilha. encontrar. No próximo bloco, a Ivna, então, vai explicar como que você faz, por exemplo, para fundar, para criar, para começar uma experiência de um grupo de oração aí na sua faculdade, você que ainda não tem. Se você já participa, já conhece, manda para nós a sua participação, que no próximo bloco eu vou também ver aqui seu recadinho no Facebook do Manhã Viva, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta. Tem mais foto pra gente ver agora, indo pro intervalo? Ainda não. Então, até já, gente. Tudo agora. Acreditar. Nossa ciência se iludem e passam a não Estamos crer de volta. Tem mais uma história aqui, que vem lá de Itaúna, aqui no estado de Minas Gerais. O David, ou Davi, não sei como que é a pronúncia do nome dele, mas ele diz que em 2 anos de GOL na Universidade de Itaúna, podemos colher muitos frutos, inclusive uma irmã protestante que tem participado e testemunhado como tem sido importante para ela. São 15 minutos onde Deus tem agido muito. Então essa é a experiência do GOL, do MUR, do assunto, né, do nosso programa hoje, que também é a realidade de tantos jovens, de tantos adultos, de tantos profissionais, estudantes espalhados pelo Brasil. Ivna, como que o jovem, o universitário que nos acompanha pode fazer para dar início a esse grupo lá na universidade, na faculdade onde ele está? Olha, eu vou responder de 2 maneiras. Certo. Institucionalmente falando, ele pode entrar no nosso site www.universidadesrenovadas.com e ali ele vai ter informações, vai saber se tem na diocese dele, vai procurar informação. Mas o mais importante, eu falo assim, que antes de qualquer coisa, ele tem que ter esse coração apaixonado por Jesus. E o mesmo olhar que Jesus teve com aquela multidão faminta, que quando ele viu aquela multidão faminta, os discípulos falaram assim, despede essas multidões para comer em outro lugar, porque nós só temos 5 pães e 2 peixes, e Jesus devolve para eles e fala assim, então, dai-lhes vós mesmos de comer. Essa é a palavra que norteia toda a experiência desses 22 anos. Quer dizer, existe uma multidão faminta na universidade. Eu tenho 2 caminhos. Falar assim, deixe que os outros deem de comer a eles, ou eu decida dar de comer. Aí vem a pergunta, mas meu Deus, como que eu vou evangelizar uma universidade desse tamanho? Só eu? São só 5 pães, são só 2 peixinhos. Mas o que é a síntese desse evangelho? Jesus pede os pães e os peixes, mas é Ele quem faz o milagre da multiplicação. Então a gente coloca esses pães e peixes, que é os nossos talentos, os nossos dons, o nosso sonho, à disposição, a nossa juventude, e Deus faz o milagre, né? Esse foi inclusive o título do livro, que é o marco da história que eu escrevi, Dá-lhes vós mesmos de comer. Ele já está esgotado na 2ª edição, mas já foi traduzido para o inglês. Dá-lhes vós mesmos de comer. Então, que é exatamente isso. É dar-lhes vós mesmos de comer dentro da universidade. Nesse livro você conta as histórias, as experiências vividas no GOL, no MUR. Dentro desses 20 anos, né? Na verdade, ele está na 2ª edição, já não tem mais, já esgotou uma produção própria. Mas é um livro também que é um livro de cabeceira de muitos estudantes. Verdade ou mentira, gente? Verdade. E aí fica essa mensagem. Então, no site universidadesrenovadas.com, mas, sobretudo, um coração que, apaixonado por Jesus, compreende que existe uma realidade de fome que ela precisa ser alimentada. É um privilégio nós termos também a presença da Ivna aqui hoje, né? O Mococa não está, que foi esse que começou a inspiração, mas ela que estava ali no início, já participando do começo. O Wilson veio um pouquinho depois, mas também viveu muita coisa, né, em todos esses anos. Wilson, eu queria que você contasse para nós uma das experiências marcantes que você experimentou no GOL. Olha, são muitas experiências, mas uma que me marcava muito durante o período que eu participava eram os trotes solidários que a gente fazia lá na PUC. Onde, quer dizer, eu participei dos da PUC, tinha outras faculdades, mas a gente ia de sala em sala, vestido todo maltrapilho, para falar de Jesus para aqueles meninos que estavam chegando na faculdade. A gente não ia lá fazer maldade, a gente ia lá falar do bem. Tudo que eles podiam trazer para a faculdade, para a gente depois, junto com eles, levar até comunidades carentes de Belo Horizonte, para levar essas doações. Eram roupas, alimentos e
E a gente fazia todo o processo, desde o início, onde a gente ia em sala de aula convidá-los para o trote solidário, depois a gente ajudava nas arrecadações, depois Foi em prática, né? Depois, na prática, levávamos para as comunidades carentes. E isso mexia muito comigo, até hoje mexe, porque você viver o evangelho na prática. É você não ficar só resumido à oração. A oração é muito importante, mas também você fazer essa oração virar ação e ir até aquelas comunidades carentes, levar esses alimentos, essas doações, para mim eram momentos, sim, esperados com muita ansiedade no coração. Muito bom, é o lado concreto, né? Não fica só ali no oba-oba, não, né? Tem também a parte prática disso. Quero mandar um abraço para o William Brizola, meu irmão de comunidade, que está fazendo aniversário hoje lá em Portugal, ó. Um beijo para você, Will. Deus abençoe muito a sua vida nesse dia especial. E agora a gente começa, então, a nossa receita de hoje, que é o Cookie Burger, esse sanduíche doce, diferente, especial, criativo, que a Dani, a Cris e a Gabi vão nos ensinar. Não sei porque que eu acho que é Cris e Dani. Toda vez eu troco Gabi, né? Porque eu acho que Dani, Gabi e Cris tem umas coisas que confundem, né? Então, passa para nós os ingredientes, o que precisa, como que faz essa receita. A gente vai iniciar, porque a gente criou essa receita do Cookie Burger, porque o cookie ele já fazia muito sucesso, né? Então a gente vai explicar inicialmente os ingredientes do cookie e depois a gente vai passar para a parte do recheio, que aí vai virar o Cookie Burger, né? Que é massa do brigadeiro preto, brigadeiro branco. Então, na massa do cookie, né? O cookie tradicional, o cookie americano, a gente vai usar 2 xícaras de farinha de trigo, 1 xícara de açúcar refinado, 1 ovo, 2 colheres de sopa de margarina, 300 gramas de chocolate ao leite. Aqui a gente colocou ele em gotinha, porque ele fica mais bonito, né? Na hora que derrete o chocolate. 1 colher de chá de bicarbonato de sódio e 1 colher de chá de aguardente. Somente. Então, bem simples e a gente já vai começar. Todos os ingredientes. Todos os ingredientes. Ok. Aí mistura primeiro essa parte do cookie. É muito legal, Verônica, porque as crianças também, elas podem participar, porque é uma receita muito fácil e aí o adulto auxilia, né, na hora de ir ao fogo. Ao fogo não, ao forno. A gente está falando aqui no programa de alimento da alma, né? De saciar os corações de sentido, de fé. Mas também aqui a gente complementa então com o alimento prático, que ajuda também muitos universitários a se manterem na faculdade através desse alimento também do corpo, né? Sim. Como foi a experiência delas. Sim, se você estiver assistindo, né, o programa e quiser também fazer essa receita, né, para vender na faculdade, é uma ótima. Isso acontece muito, principalmente em época de formatura. Esses dias eu estava andando na rua e no sinal a menina me parou. Aí a menina toda arrumadinha, né? Tipo assim, os universitários, graças a Deus, são pessoas decentes, bem vestidas. Ela falou assim, eu tô vendendo para ajudar na minha formatura. Ela tava vendendo a palha italiana, um saquinho bonitinho. Aí eu fiz questão de comprar também para ajudar. E aí eu experimentei o docinho dela, mas aí muitos estudantes realmente fazem essa experiência, então fica a dica também, porque eu acredito que o nosso público hoje é especialmente esse. Já quero mandar um beijo aqui para quem está mandando mensagem aqui pelo Facebook do Manhã Viva, a Laiane Quaresma. Ela diz, amor, aí um monte de coraçãozinho, eu faço parte desse sonho. E também a Cláudia Andrade mandando um beijo aqui para vocês duas, para a Cris e para a Gabi. Obrigada, nossa Cláudia, seguidora. Nossa amiga. E, inclusive, eu comecei, Verônica, vendendo palha italiana. É? Foi. Palha italiana, fui na cara e na coragem, porque o não a gente já tem, né? O sim a gente sempre pode conseguir. Então, com força de vontade, perseverança e acreditando nesse Deus que não nos abandona, a gente vai além. E dá certo. Essa que você está fazendo é a massa do cookie. É a massa do cookie. Então, a gente tem Só mistura tudo. Mistura tudo, deixa ela bem misturadinha. E depois a gente vai fazer as bolinhas. No caso aqui que a gente trouxe, nós trouxemos o mini cookie burger e o cookie burger grande. Então aqui nós vamos Vou mostrar fazer ele aqui, tá? 2 bolinhas de 2 tamanhos. Olha só, esse que vocês estão vendo aí na tela é o maior. E esse pequenininho que tá aqui
nesse detalhe, também embelezando a nossa mesa. Isso. E é interessante que tudo elas fazem com brigadeiro. Começou vendendo brigadeiro, né? E aí todos os produtos que vocês desenvolvem é com brigadeiro Toda a nossa também. base é brigadeiro. Inclusive os chocolates, né? A gente faz chocolate também. O recheio é brigadeiro. Então a marca dos docinhos da Cris é sempre brigadeiro. Brigadeiro fresquinho, novo, aquele brigadeiro que a gente comia na época de infância, sabe? No tempo assim de vovó, é esse gostinho. Então, você faz a bolinha assim? A bolinha depois assim. que você amassa? Não amassa. Não porque amassa? como ele tem margarina, a própria margarina, ela vai dando formato. Então a forma dele vai ser, tipo assim, espontaneamente, como se diz. No forno ele vai criar forma. A bolinha, ela pode ser bem pequena mesmo, porque na hora que derrete, Espalha. Ela espalha. Então aqui a gente vai fazendo as bolinhas, né? Então esse é o preparo do cookie. Que vocês recheiam com brigadeiro, preto, branco. Isso, aí vai da criatividade, né? O Cookie Burger nasceu assim, da criatividade. E aqui nós vamos fazendo as bolinhas, bem pequenas. Tem mais participação aqui na internet, gente. A Daniela Marques, ela diz: participo do Gol Sagrado Coração de Jesus. No Mato Grosso, é muito forte também os grupos. Um abraço para todos que participam aí no Mato Grosso, em Cuiabá, dos gols do MU. Há 1 ano e meio ela participa, desde a criação do grupo na universidade que ela está, e é inexplicável o que Jesus realiza na vida dos universitários através do gol. Gol é vida, gol é tudo. Realmente um sonho de amor de Deus para o mundo. Um abraço para você, Daniela, e para todos aqueles jovens que nos acompanham. Devem estar aí com o coração, né, vibrando de ouvir falar desse assunto, de vivenciar também essa experiência. Tá pronto? E agora, tá pronto. prontinho. Aí agora a gente pode colocar no forno, né? Na temperatura de 200 graus. Deixa eu ver se tá ligado aqui. Mais ou menos uns 20 minutos. Né? Tem que ficar bem atento para que não queime, né? Quando a beiradinha já estiver dourada, já é sinal de que já tá pronto. Quanto tempo tem que ficar no forno? 20 minutos. Aqui não vai dar tempo pra gente esperar, né? A gente já trouxe os cookies, né? Eles já prontos. Que a gente quer ensinar como que a gente vai rechear. Quando sai do forno, tem que esperar assim, esfriar? Tem que esperar esfriar para rechear. Quanto tempo, mais ou menos? Mais ou menos uns 5 minutos. Só? É muito rapidinho. Então tá Aí bom. já vai sentindo a crocância do cookie. E agora a gente vai pro recheio. Ó, a gente vai precisar pro Cookie Burger de uma massa de brigadeiro branco e outra massa de brigadeiro preto. Nós untamos as mãos com a margarina. E como que dá? Por que Cookie Burger? O nosso Cookie Burger tem tomate, alface e o hambúrguer. E pensando nisso, o tomate... As cores. As cores do tomate é açúcar com anilina. A gente colore o açúcar. E a alface também, para dar aquela cor bem legal da hortaliça. E aqui a gente faz as bolinhas, lembrando que faz a bolinha e dá uma achatadinha. Achata, coloca aqui. E vamos fazer agora o delicioso e diferente tomate. Nem engorda, né, gente? Imagina. Quem quiser também usar a criatividade, colocar um ovo no meio, um bacon, aí vai usando a criatividade. Maria, que mistura. Gente, tem mais gente participando aqui no Facebook, chove de participação, porque são muitos universitários, toda parte do nosso país, né? O Jonatas Cardoso, ele disse que alegria ver minha família aí na Canção Nova. Nós do Gol, Deus é Amor, da Unimontes, campus Brasília de Minas, Arquidiocese de Montes Claros, estamos aqui ligados na Canção Nova, somos parte desse sonho. E também a Dani Rosa, beijos à família Mu. Obrigado pelo sim de todos, paz e sonho, beijos ao Mu do Maranhão, participando também aqui pelo Facebook do Manhã Viva. Aqui, Verônica, e uma dica também para quem vai fazer o Cookie Burger em casa. Olha, esse aí tá montado. Tá quase montado. Esse daqui é o nosso hambúrguer, né? Então, sempre lembrando de colocar ele por último, porque ele que vai fazer a colinha para firmar todo o Cookie Burger junto. O brigadeiro fica por último, que no caso é o hambúrguer, né? o hambúrguer, porque ele não vai, né, no açúcar. E aqui a gente coloca o palitinho para dar aquele charme. Pronto, está pronto o seu Cookie Burger. E uma ótima ideia também que a gente teve é colocar o Cookie Burger no tamanho grande, porque aí você pode colocar num recipiente do hambúrguer, fechar e dar de presente.
Então tá aí a receita de hoje, esse cookie burger, docinhos da Cris, para quem quiser conferir nas redes sociais, a página das meninas que fazem aí essas guloseimas deliciosas. Obrigada pela participação de vocês. Obrigada a você. A gente pode só mandar um abraço? Claro, pode mandar. Tem o Lucas, um amigo nosso, que tem o Gol aqui em Belo Horizonte. Ele está acompanhando, está muito emocionado com esse programa. O Lucas também é do Jovens Sarados, a gente faz parte do Jovens Sarados aqui de BH. Então a gente manda um beijo especial para você e continue assim, meu irmão, levando Jesus Cristo a tantos corações que precisam desse olhar misericordioso. Muito bom. Passando também os contatos, então, dos nossos convidados aqui, Wilson Moraes com i.com.br, a página do Wilson aí das fotos, também na internet, pelo Facebook também, Wilson Moraes, e da Ivna também, Ivna Sá, fotografia.com.br também. O contato deles aí são profissionais de Deus que, no que fazem, também estão evangelizando, dando continuidade a essa missão que conversou nos grupos. Queria convidar todos aqui da arquibancada. Verônica, eu só esqueci de uma coisa que eles me lembraram no intervalo, que a gente tem um gol também dos intercambistas. Olha que bacana, que acontece no canal do Hangout. Então utiliza essas plataformas. A gente tem um terço online que reúne no Brasil inteiro. As pessoas entram online no momento, na terça-feira, para fazer o Momento Mariano. Então a gente tem várias formas de estar juntos, né? Maravilha. E um abraço para o Diego, que é o coordenador aqui de Belo Horizonte, tá bom? Do Ministério. Ótimo, muito obrigada por vocês terem vindo. Quero convidar vocês todos, vem cá, Ivna, Wilson, o Arne, a Nayara, todos da arquibancada, pra gente experimentar então, o cookie burger. Vou deixar pra vocês aqui essa oportunidade. Cada um pode chegar aqui e já ir provando esse docinho. A gente fica por aqui. Um abraço a todos os gols, a todos os que participam do MU, em todas as partes do Brasil, todos que mandaram fotos. Foram mais de 500 participações antes do programa começar, viu, gente? Então, Deus abençoe vocês. Sexta-feira a gente volta com um programa sobre amizade dos santos, entre os santos, com os santos. Até já. Comunhão, seremos irmãos verdadeiros.